Diálogos interdisciplinares de hoje com o professor Idelber Avelar. Ele é professor de literatura latino-americana, teoria literária e estudos culturais em Tulane University. É autor de obras diversas, como, por exemplo, Transculturación en Suspenso, Crônicas do Estado de Exceção, Figuras da Violência. Tudo bem, professor? Tudo bem, Carlos? Um prazer estar com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes, espectadores que depois virem o vídeo. Bom, a nossa conversa hoje, claro, não poderia ser outra. É um especialista em literatura latino-americana. A nossa conversa será sobre literatura e como a literatura dialoga com o direito. Professor, para nós esquentarmos a nossa conversa, eu vinha anotando e pensando agora há pouco em alguns julgados em obras literárias que iluminam ou que podem iluminar a cabeça do jurista. Eu vou citando alguns e queria que o senhor fizesse alguns comentários. No final, eu vou pedir que o senhor nos indique outros. O primeiro que me ocorreu foi aquele julgamento feito por jagunços e não por um tribunal em Grandes Sertões Veredas. O caso do... Deixa eu começar, Carlos. Eu vou falar do Grande Sertão para você em um segundo, mas deixa eu começar só para localizar essa discussão, que é muito interessante, contando para vocês que provavelmente muita gente não sabe que o romance, essa forma romance, ou seja, a narrativa longa, em prosa, de ficção, na qual o nome do autor na capa do livro difere do eu que fala no interior do livro, essa forma romance, que tem mais ou menos 465 anos de idade, ela é uma forma moderna, ainda que existam narrativas em prosa de ficção no mundo antigo, como, por exemplo, o Satiricon de Petrônio, ela não é uma forma que tenha florescido ao longo dos milênios, ela é uma forma moderna. E essa forma moderna, a primeira grande obra que a gente conhece dela é o Dom Quixote, né, de 1605. Mas essa forma ela nasce, na verdade, 50 anos antes, no mesmo país, na Espanha, em 1555. Com um livro chamado Lazarillo de Tormes. Um Lazarillo é um guia cegos, né? É um guia de cegos. E Tormes é o lugar do qual ele era, como era comum chamar naquela época, né? Da mesma forma como Dom Quixote é de La Mancha. E esse gênero que nasce com o Lazarillo é o gênero que a gente conhece como picaresca. A picaresca é a primeira forma do romance moderno. E o que é a picaresca? A picaresca é a narrativa de um sujeito ante um tribunal. Ela é a história de uma autobiografia que está sendo contada por um sujeito que, ao contrário dos sujeitos anteriores, dos gêneros literários anteriores, como a épica e a tragédia, é um sujeito que não está autorizado de antemão. Ele não está autorizado de antemão porque ele não é filho de algo, ele não é fidalgo, ele não é nobre, ele não é padre e ele não é soldado. Ele é um pícaro. Um pícaro é um malandro, é um desocupado, é um pequeno ladrãozinho. Então, esse sujeito começa a narrar sua própria história em primeira pessoa porque ele é pego pela lei. O direito é a origem do romance. O romance, de certa forma, também é a origem do direito. Essa é uma tese que eu desenvolvi em alguns trabalhos. Mas o direito é a origem do romance nesse sentido. Os tribunais são a origem do romance. Ou seja, não apenas o romance retrata tribunais, que é uma coisa que a gente pode falar agora a partir do Grande Sertão, do Camus, do Estrangeiro, etc. Não só vários romances foram parar nos tribunais, como Ulisses, como O Amante de Lady Chatterley, mas, além disso, existe uma relação de fundamentação do próprio gênero. O gênero picaresco é o seguinte, ela é a narrativa de um sujeito que foi pego fazendo um pequeno roubo, um pequeno furto em geral, e esse pequeno furto é pego e ele é levado a um tribunal e ele tem que narrar a própria história para se auto-justificar. Esses são os primeiros romances. E o Lazarillo de Tormes é o primeiro deles. É um romance apócrifo, não se sabe quem escreveu. E a picaresca viria a ser também a primeira grande forma do romance moderno na Espanha. O poeta Francisco de Quevedo, que é muito conhecido como poeta do século XVII, 16 para 17, ele escreveu uma também, El Buscón, que é essa história do pícaro. Por que a presença do pícaro ante o tribunal
é muito importante no século XVI, quando nasce o romance, porque a Espanha coloniza parte das Américas em um sistema muito diferente da colonização portuguesa. A colonização espanhola é uma imensa máquina de produção de cartas, porque os conquistadores, os desbravadores, os sujeitos que eram enviados para a América, com frequência tinham que resolver pendengas de posse de terra. E essas pendengas de posse de terra eram resolvidas com cartas à coroa. E essas cartas à coroa tinham a estrutura do que se chamava uma relación. Uma relación é um relato do que aconteceu. E, em geral, era de sujeitos que eram obrigados a escrever para a coroa porque eles não estavam previamente autorizados. Então, o romance se inaugura como gênero com a narrativa de um sujeito ante o Tribunal do Estado. Ele tem que se justificar. E aí, ao longo da história do romance, você citou o Grande Sertão Veredas, os tribunais apareceriam, né, com certa frequência. No caso do Grande Sertão, a gente tem uma relação com a picaresca porque é um lugar em que não vale a lei do Estado. O Riobaldo sabe, a de Adorim sabe, que naquele lugar, se você esperar a mediação do Estado democrático de direito, ela não vai vir. Então, estabeleceu-se ali um outro regime de justiça, né? E aquele outro regime de justiça é o julgamento dos pares, que tem fundamentos que diferem, né? Que diferem do Estado democrático de direito. Por exemplo, no Estado democrático de direito, um homicídio, qualquer que seja ele, é mais grave do que assassinar um cavalo. No Código do Grande Sertão, no Código da Jagunçagem, um homicídio de um traíra, matar um traíra no mano a mano, não é mais grave do que chacinar 20 cavalos. A cena do Grande Sertão Veredas, em que o sujeito chacina vários e vários cavalos, é um negócio terrorífico, né? Ele é a pior pessoa do mundo. É o Hermógenes, né? O Hermógenes, que é o nome do demo, né? Ele é o sujeito genuinamente mau. Você entende a natureza do mal no Grande Sertão quando você vê o sujeito chacinando cavalos. É aquela cena terrorífica, né? Então, perfeito. Assim, o Grande Sertão é um tribunal paradigmático para o romance brasileiro e paradigmático para a história do romance porque ele se alinha, ele se filia com esse outro momento, com a fundação do romance como gênero, que é quando o sujeito, pela primeira vez, ele vê um tribunal. Ele tem que se legitimar em uma situação em que ele não está legitimado previamente, como o sujeito dos gêneros clássicos. É a diferença do personagem romanesco para o personagem trágico ou épico. Ulisses está legitimado de antemão. Ele é um soldado grego, ele é um soldado ateniense, ele representa a polis. Ele é um com a polis. O Édipo, Antígona, eles têm os dilemas e os conflitos deles com o Estado, mas eles estão legitimados de antemão, eles podem falar. O personagem do romance tem que provar que pode falar falando. O romance inverte a lógica e rompe aquele status de não acesso, né? Aí qualquer um pode falar. Qualquer personagem pode ser personagem romanesco. Entendi. Só que você tem que conquistar a legitimidade para falar no interior da própria fala, não previamente a ela. Né? Muito bem. O processo de Kafka. O processo é um caso em que o sujeito, o Kafka, pega aquela natureza imperscrutável, impenetrável do mecanismo julgador para o sujeito sendo julgado. Uhum. Isso é uma coisa que já aparece na picaresca. O pícaro fala ante um tribunal que não o reconhece direito e que ele não conhece. Ele não conhece aquele tribunal. Ele não está entendendo aquilo ali. Ele está contando a vida dele. É o pícaro. E o caso do Kafka digamos, o momento em que ele percebe que existe uma inscrutabilidade, uma impenetrabilidade
do mecanismo julgador para qualquer sujeito que está sendo julgado. E aí ele pega e exacerba isso de forma a mostrar que você está automaticamente culpado de antemão, inclusive no caso de que você não lembre o crime. O característico desse julgamento, no caso do processo de Kafka, é que o K, né, que não tem nome, é só uma letra, exatamente para indicar que pode ser qualquer K, né, pode ser qualquer pessoa, ele não se lembra do crime dele. Ele não se lembra de qual foi o crime. Não é que ele se lembre de não ter cometido o crime. Ele não se lembra de qual foi o crime. Então, o processo se instala contra a memória. Certo? O criminoso tem uma memória deficiente. E a instância da culpa opera em um lugar completamente incognoscível. A delimitação da culpa tem lugar em um espaço incognoscível. Né? Essa é a genialidade de Kafka, de mostrar que o processo judicial do aparato penal estatal contra o sujeito, ele não é somente a imputação de uma culpa. Ela é a imputação de uma metaculpa, porque o grande crime do K é não lembrar-se de seu crime. Né? Então, Kafka, ele mais ou menos assim, ele resume em uma grande parábola, né, a situação do sujeito interpelado penalmente pelo Estado. É uma síntese literária do que ainda ocorre, eventualmente. Né? O Estrangeiro, de Camus. O Estrangeiro, ele é uma história curiosa, porque eu trabalho muito com meus alunos a diferença entre a voz do autor e a voz do narrador. Né? Uhum. É uma história que as pessoas muitas vezes se enganam e existem processos que aconteceram na cultura brasileira, que não vêm ao caso, e que reforçam a confusão entre voz de autor e voz de narrador. Né? Então, eu digo aos alunos, olha, você pode perfeitamente ter um romance feminista com um narrador machista, e vice-versa. Uhum. Você pode ter perfeitamente uma novela, um romance antirracista, no qual o narrador diga coisas racistas. Né? Uhum. Então, quer ver um romance feminista com um narrador machista? Dom Casmurro. Certo? Dom Casmurro, as coisas que Bentinho diz não são as coisas que Machado diz. Capitu traiu ou não traiu? Ora bolas. O Machado escreveu o romance exatamente para mostrar que a pergunta é inevitável na cabeça do narrador e respondível para qualquer leitor, porque o Bentinho não presenciou nada, a narrativa é em primeira pessoa, o que você tem são as impressões dele. Não quer dizer que ele esteja errado, nem que ele esteja certo. Quer dizer simplesmente que o Machado, ao transformar o romance em terceira pessoa em romance em primeira pessoa, ele também transforma o romance de adultério em romance de ciúme. Dom Casmurro é um romance de ciúme, não é um romance de adultério. O adultério pode ter acontecido ou não, mas se aconteceu, ele aconteceu fora do romance. Portanto, ele não nos interessa. Certo? Ele só pode interessar o Bentinho, e o que nos interessa é o que está no texto. O que está no texto é o Bentinho com seu ciúme. Então, o Machado faz uma inversão que é muito simples. A história se contava em terceira pessoa, agora ela vai ser contada em primeira pessoa. Ao transformar o romance de adultério de terceira pessoa. Todos os romances de adultério são narrados em terceira pessoa. Madame Bovary, Ana Karenina, etc. Ele pega essa tradição e transforma o romance de adultério em um romance de ciúme. Né? E no caso do L'Étranger, de Camus, acontece um pouco isso, né? Porque o Camus é um sujeito argelino, anticolonial, mas, ao mesmo tempo, profundamente crítico da tradição que dominava naquele momento a esquerda francesa, profundamente crítico do sartrismo, né? Uhum. Profundamente crítico daquela tendência que tem o Jean-Paul Sartre de passar pano para o stalinismo, passar pano para os autoritarismos do Partido Comunista, enfim, mascarar determinadas atrocidades, desde que sejam atrocidades cometidas pelo meu lado, né? E o L'Étranger é o assassinato de um árabe, né? É uma voz que é profundamente racista, né? A voz narrativa. Uhum. E,
por trás, você está vendo o Camus ali mostrando, olha, a situação no aparato estatal é esta, né? É um tipo de gesto que naquele momento que me agrada muito mais do que o do Sartre, né? Que é um gesto mais certo de estar oferecendo soluções, né? Camus é um sujeito de cuja leitura você sai em geral sem ter grandes soluções, mas que aprofunda muito mais nos problemas, exatamente porque ele não quer mascarar as presepadas de ninguém. E talvez para nós do direito o papel da literatura seja esse, fazer a reflexão, né? Sem entregar soluções. Sem entregar soluções, exatamente assim. Uma das coisas que você, em algumas parte de algumas tradições literárias, por exemplo, você tem um insight que eu acho que é fundamental para o direito, que é o momento em que se estabelece, isso na literatura argentina é muito debatido ao longo do século XIX, o momento que se estabelece a pena de morte para crimes contra a propriedade. Que tal? Esse momento é um momento chave para o direito, né? É um momento chave para o direito. Quer dizer, você tem crimes contra a propriedade, que não atingiram nenhum ser humano. Não atingiu a integridade ou a vida de nenhum ser humano. São crimes contra a propriedade. Em vários momentos, a grande polêmica entre o Sarmiento, que é o cara que fundou a nação argentina com um livro, Facundo, etc., e os seus colegas de exílio liberais, mais grudados no que seria a fórmula francesa ou inglesa para se implantar na Argentina, a grande briga dele com esses liberais é que esses liberais eram favoráveis ao estabelecimento da pena de morte para crimes contra a propriedade. Isso é um debate muito chave para a literatura, né? Tem muitas obras literárias em que existe uma pena de morte para um crime contra a propriedade, né? Que é um momento, digamos, se a gente quer refletir sobre os limites do direito penal ou os limites que deveria ter o direito penal, né? Assim, naquela linha de reflexão dos penalistas, dos garantistas, de que o direito penal é uma forma de limitar o poder punitivo do Estado, né? Essa discussão sobre a instalação da pena de morte para crimes contra a propriedade é muito chave, e a literatura tem um vasto caudal de obras que tratam disso. Bom, antes da gente falar disso, porque eu quero conversar logo mais com o senhor sobre a literatura argentina, especificamente, porque, para quem nos assiste, o professor é um dos grandes especialistas em literatura argentina. Continuando naquela linha nossa de alguns comentários rápidos sobre algumas obras, eu tinha pensado também naquele problema moral do estudante que mata a idosa lá em Crime e Castigo. Boa. Vamos falar de Raskolnikov. Crime e Castigo. Deixa eu falar só uma coisinha sobre o gênero. Claro. E sobre as circunstâncias em que Dostoiévski escreveu, porque isso é importante para a gente falar da culpa do Raskolnikov. Dostoiévski, ele, quase todo mundo sabe, né? Ele era um russófilo, eslavófilo, tsarista, defensor do tsar e conservador, nos sentidos mais autênticos da palavra conservador. Ele é um ortodoxo cristão, certo? Que crê que o tsarismo, que o tsar tem uma relação privilegiada com a alma russa, com a alma camponesa russa. Isso é Dostoiévski em 1867, quando ele escreve Crime e Castigo. O que acontece é que 20 anos antes, Dostoiévski não era isso. 20 anos antes, ele era membro do grupo de agitadores do Chernyshevsky, que era, digamos, no final da década de 40, líder de forças populista-democráticas que se opunham ao czarismo. Dostoiévski não chega a fazer nada, participar de nada. Ele participa de umas reuniões, recebe umas cartas e é preso. E é levado para a Sibéria. E na Sibéria ele
Eles chegam a simular o fuzilamento dele. Simularam o fuzilamento dele, ele passa por essas torturas psicológicas. No meio dos anos 50, eles soltam o Dostoiévski. E ele escreve, aí ele tem a conversão dele. Né? Ele tem a conversão dele, se converte ao conservadorismo eslavófilo ortodoxo, tsarista. E ele começa a tentar penetrar na alma desses jovens populistas, revolucionários, às vezes terroristas mesmo, terroristas no sentido estrito, por exemplo. O grupo Narodnaya assassina o tsar Alexandre em 1882. Em um crime que o Dostoiévski previu no romance Os Demônios. Então ele fica tentando penetrar na alma dessa galera, para tentar salvá-la. Essa galera jovem, burguesa democrática, uns liberais democráticos, outros populistas, que estão se opondo ao tsarismo. E aí ele percebe que ele acha, digamos, que essa galera tem uma ideia de que eles são especiais, certo? De que eles podem cometer determinados atos, né? Que é um tipo de raciocínio que um stalinista faz até hoje, né? O que é matar algumas pessoas para que a gente tenha um sistema melhor e tal, né? O lance é que o sistema melhor nunca vem e as pessoas continuam sendo assassinadas, né? Então, o Raskolnikov é um cara desses. Ele não é revolucionário, ele não leu aquelas coisas e tal, mas ele está reduzido àquela pura ideia. Eu sou um super-homem. Eu sou um super-homem. Depois o Nietzsche pegaria isso. O Nietzsche se inspira no Dostoiévski e dá um sinal positivo para essa figura, que acha que é super-homem. Ele acha que é super-homem não porque ele ache que ele tenha poderes especiais, mas porque ele está acima de uma necessidade de justificativa moral. Ele não precisa justificar a moralidade do que ele está fazendo. É um ato gratuito. É o ato gratuito. Né? Isso é o que passou a ser chamado na literatura do século XIX, depois em Nietzsche, de ato gratuito. Ou seja, eu vou matar uma velha porque ela não faz a menor diferença para o mundo. É uma questão importante, porque a gente está vivendo, né, nessa pandemia, porque o gesto do Raskolnikov é esse. Ele fala, eu posso matar porque essa velha é uma velha usureira, ela não é casada, ela não tem filhos, ela só suga do mundo. Né? Então eu posso matá-la. O que é extraordinário no Crime e Castigo é que ele tem a problemática de um romance policial, né? Só que ele é um romance policial que na primeira página você sabe quem que é o culpado. Né? A dinâmica ali não é encontrar o culpado. A dinâmica ali é mergulhar na culpa do Raskolnikov, mergulhar na culpa que o atormenta. E aí, no final, eu vou dar um spoiler, porque não, foi escrito 150 anos atrás. No final, ele é redimido porque aparece quem aparece? Sônia. Quem é Sônia? Sônia é a prostituta. É a prostituta. É a prostituta que viu todas as misérias do mundo e que é fundamentalmente boa. Essa é a figura que o redime no final. Né? Quando ele assume a culpa, vai para a Sibéria, ele se confessa. É a saída que o Dostoiévski propõe. Né? Mas ali você vê que o Dostoiévski, o julgamento do tribunal terreno não importa em absoluto, a não ser como consequência do gesto que realmente importa, que é a redenção interior do Raskolnikov. A redenção interior tem que vir através da confissão. A confissão elicita a instalação do tribunal. Mas o tribunal em si não tem a menor importância, Dostoiévski. Certo? Ele é só um indicador de que o Raskolnikov resolveu se redimir. Muito bem. Dois, para a gente não ficar muito extenso nessa parte, porque eu quero conversar outras coisas com o senhor. O julgamento de O Sol é para Todos. A minha memória, Carlos, desse livro é tão... Deixa esse para depois. Depois a gente trata desse. Hemingway, eu gosto muito de Hemingway. Eu gosto muito de Hemingway, mas esse romance em particular, ele está meio apagado na minha memória. Vamos para outro. Veja se o senhor topa esse. Memórias do Cárcere. Sim, esse sim, claro. Então vamos lá. Memórias do Cárcere
é um caso curioso de julgamento, também é um julgamento que em si não importa muito para o personagem. Ou seja, para Graciliano ali, o fato de ele ser encarcerado arbitrariamente, né? Estado Novo, todo mundo que é preso ali por motivos políticos foi preso arbitrariamente. Não é um Estado democrático, pô. Né? Não é um Estado democrático. E ali, o Graciliano... Bom, Memórias do Cárcere é um dos livros mais extraordinários da literatura brasileira, vamos, em primeiro lugar, dizer isso. Né? 2 volumes que o Graciliano escreve logo no processo de ser preso e depois no momento imediatamente posterior à sua liberação, que é logo no começo do Estado Novo. Mas é um livro que sai muito depois, né? Ele sai nos anos 50 e coloca uma voz que o Graciliano não tinha colocado ainda, que é uma voz autobiográfica. Né? O Graciliano tinha a voz dele de jornalista, tinha a voz dele de ficcionista, de contista e romancista, e ele tinha a voz dele de prefeito de Palmeira dos Índios. Tinha tido. No final dos anos 20, começo dos anos 30, Graciliano é um prefeito comunista no interior de Alagoas. Né? Ele é um prefeito que tabula as contas do município de forma obsessiva, de um jeito que ninguém imaginava que era possível. Né? E tem seus arroubos autoritários. Ele é responsável por um extermínio de cães, por exemplo, uma leva de cachorros que apareceram. Ele mandou matar. E Graciliano é conhecido entre nós da literatura por várias coisas, mas muito especialmente pela sua frase inconfundível. Nada se compara a uma frase de Graciliano Ramos. Você pode colocar o desafio para qualquer revisor da área de letras, dizer assim, encontrem nessas 800 frases aqui, desses 10 livros diferentes, uma frase em que exista uma gordura, uma frase em que exista um aposto desnecessário, um adjetivo que esteja sobrando, uma palavra redundante. Não tem. É a técnica da escrita concisa e seca levada ao paroxismo, né? Levada à concentração extrema. Uhum. E isso chega ao seu píncaro de perfeição no romance Vidas Secas, que é um romance brevíssimo, circular, ele não é linear, ele acontece numa espécie de tempo do eterno retorno, que é o tempo da seca, que vai voltar, né? E que traz uma voz que mimetiza a penúria que vive o mundo. O cachorro está morrendo de fome, os personagens estão definhando, a linguagem vai definhando também. É arte no sentido mais extraordinário da palavra arte, né? Em que o sujeito consegue pegar a matéria do mundo, da qual ele está tratando, a seca, a fome, etc., etc., e consegue traduzir isso na forma mesma em que a arte se apresenta. Isso é a prosa de Graciliano. Pois bem, no Memórias do Cárcere, ele mantém a mesma frase, só que agora, em vez de escrever um romancinho de 80 páginas, 110, 120, ele escreve 2 tomos bem volumosos. Né? E ali, de novo, uma coisa que é comum nos juristas, eu acho, uma crítica que eu tenho aos juristas, que com frequência confundem o mundo do que deveria ser com o mundo do que é. Né? Eu já tive jurista que me disse que no Brasil não existia trabalho escravo porque a Constituição proibia. Ali, o Graciliano tem 0 ilusões jurídicas. Ele tem 0. É um livro excelente para juristas, porque você fala assim, ó, tudo o que importa aqui é a força bruta. E se a força bruta do Estado triunfar, eles vão encontrar o argumento jurídico. Isso é o de menos. Certo? Como sabe qualquer bom procurador, você encontra o crime. Depois você monta o raciocínio. Enfim,
Não estou falando que todo procurador faz isso, né, doutor? Eu estou dizendo que é um recurso que está disponível, né? É um recurso que está disponível para aquela formação discursiva ali. E o Memórias do Cárcere é a grande autópsia, é a grande Polaroid, o grande xerox dessa formação discursiva, através da qual o Estado tem o poder de imputar culpa, né? Mesmo que não exista culpa nenhuma de nenhum crime tipificado no Código Penal. Muito bem. Bom, o professor é um especialista em literatura latino-americana, literatura brasileira. Nesse bate-papo que nós estamos propondo a interseccionalidade entre o direito e a literatura, nós que estamos vivendo agora, tanto aqui no Brasil quanto aí nos Estados Unidos, onde o senhor vive, essa pandemia, na verdade é mundial, né? Eu queria perguntar para o senhor, amor nos tempos de cólera, isso pode nos iluminar de alguma forma? Eu acho que sim. Eu precisaria dizer uma coisinha sobre a minha relação com o Garcia Marques. O que quiser. Eu sou associado, né? Eu uso dois chapéus. Assim. Eu tenho um chapéu acadêmico, que eu publico meus livros acadêmicos, dou as minhas palestras acadêmicas, publico nas revistas acadêmicas. Eu tenho um segundo chapéu, que é uma espécie de figura pública que escreve na internet, escreve na imprensa brasileira de vez em quando, escreveu em revistas, etc., com um registro um pouco diferente, né? Um registro em que a palavra é mais direta, em que o argumento é às vezes mais bombástico para chamar atenção, etc. E eu sou corresponsável por uma certa relativização do valor do Garcia Marques, que eu considero um grande escritor, mas que virou, durante certo tempo, uma espécie de voz da América Latina. Uma posição que me incomodava um pouco, né? Então, eu fui muito crítico da estética do realismo mágico, porque eu acho que é uma estética que encaixou muito bem em certos desejos de exotismo, né? Certas comarcas gringas, certas comarcas escandinavas adoram realismo mágico, adoram latino-americano sendo palhaço. No fundo é isso. Mas é um grande escritor, sem dúvida nenhuma que é um grande escritor. Eu estive algumas vezes na Cartagena, Natal. Ele nasceu numa cidadezinha perto de Cartagena, ali no Caribe colombiano. Marques é caribenho, antes de ser colombiano. Ele é caribenho. A Colômbia, ao contrário, você citou aí na minha apresentação um livro chamado Transculturación em Suspenso. Esse é um livro que eu escrevi sobre literatura colombiana do século XIX, expondo o fato de que a Colômbia é o único país latino-americano no século XIX que não se unifica como Estado-nação no século XIX. Ele mantém uma espécie de federação de regiões autônomas, e isso, obviamente, se traduz na literatura em tradições literárias muito diferentes. Então, o Garcia Marques está muito ligado a uma tradição caribenha, especificamente caribenha. O Garcia Marques tem mais a ver com Cuba, com Porto Rico, do que com outras regiões da Colômbia, do que com Bogotá, certo? Essa dimensão que às vezes o brasileiro perde. O brasileiro sabe disso em seu próprio país, certo? O Nordeste é muito diferente do Rio, etc. A literatura do Rio Grande do Sul tem mais a ver com a literatura do Uruguai do que com a literatura de Pernambuco. Óbvio. A língua ali é de pouca monta. Então, esse romance ele é muito interessante porque ele é um romance sobre a espera, né? Tem que esperar, é um romance de quarentena. O amor tem que esperar. Essa é uma tradição muito caribenha, que tem uma história na Colômbia. Assim, o romance inaugural da Colômbia, não é o primeiro romance, mas é o romance que vira uma espécie de Iracema colombiana, que vira tema de novela e tal, chama-se Maria. E Maria é a história de dois primos que se amam, mas eles não podem se casar porque não é por causa do incesto, não. Primos, tudo bem. Mas é porque o rapaz precisa ir estudar na Inglaterra para poder fundar o país, porque o país está em cacarecos.
E ele tem que ir e voltar antes da Maria morrer, porque ela tem uma espécie de enfermidade congênita. E ele não chega a tempo, evidentemente, né? Tem um outro romance do Garcia Marques, que é um romance superior a esse Amor dos Tempos de Cólera, na minha opinião, apesar de bem mais breve, que se chama El Coronel no tiene a quien le escriba, que saiu no Brasil com o título de Ninguém Escreve ao Coronel, que é uma história espetacular, que é sobre direito. É a história do cara que tem a aposentadoria dele aprovada, sobre direito trabalhista. Ele tem a aposentadoria dele aprovada e está esperando chegar o papel. O correio vem às sextas. Ele está esperando chegar o papel para começar a receber a aposentadoria. E o único bem que ele tem é um galo de briga, que ele tem que continuar engordando, porque se o galo ficar magrelo, ele perde patrimônio. Essa é a Marx. Espetacular. Por que eu estou falando desse romance, se você me perguntou do Amor dos Tempos de Cólera? É porque o Garcia Marques trabalha nesse compasso da espera. Esse Ninguém Escreve ao Coronel é a história inteira. É a espera desse sujeito pela aposentadoria. Eu acredito que eu não estou dando nenhum spoiler se eu disser que a aposentadoria não chega. Nunca chega. E ele tem esse galo, que ele tem que passar fome, ele, personagem, tem que passar fome, fazer os filhos passar fome, para o galo poder comer. Para alimentar o galo. Alimentar o galo. E a história dos Tempos de Cólera. Então, assim, é muito legal. Eu sou fã do Garcia Marques, já estive com ele, antes dele morrer, na mesinha em que eu gostava de almoçar, na pracinha de Cartagena. Cartagena é uma cidade incrível, porque são os primeiros fortes construídos pelos europeus nas Américas. É uma cidade de praia caribenha, toda com fortes do século XVI, do começo do século XVI, que são incríveis. E esses fortes formam atrás deles uma pracinha de cidade do interior, com igrejinhas não muito diferentes das de Ouro Preto, com outra pegada, outra arquitetura. E o Garcia Marques comia ali. E era um sujeito que recebia, às vezes, Zé Ninguéms como eu, que passamos ali, passei ali, e falei, maestro, me puedo juntar? E ele é tranquilo, não, siéntese, e daquele jeito colombiano, sempre falando de usted, né? Sempre chamando a gente de senhor. Ao contrário da Argentina, que todo mundo já, né, tetuteia, vós. Então eu gosto da figura, mas eu tive que, na minha atividade, digamos, de ensaísta, bombardear um pouco o que o realismo mágico passou a representar, porque era uma coisa meio estereotipada demais. Mas o Garcia Marques é um grande narrador. É um grande narrador, e esses romances dele trabalham muito esse tema da espera, que é um tema que nós estamos vivendo hoje, né? Estamos esperando. É o tema da espera. Estamos nesse tempo de espera, né? Bom, o professor, ele é um especialista marcadamente na literatura argentina. E a literatura produziu obras literárias que podem ter interesse muito específico para o jurista, principalmente hoje, né? Eu estou falando da literatura ali de 76 a 83, daquele período da ditadura ali, que mais de 30 mil pessoas morreram na Argentina. Que dica o senhor nos daria dessa literatura? E o que o senhor tem a nos dizer dela? Rapaz, é muita coisa. Porque eu considero, não é porque é a minha praia, na verdade a relação de causalidade é inversa, eu considero a literatura argentina a melhor do mundo, em prosa de ficção, hoje, nos últimos 45, 50 anos. A melhor do mundo. Do mundo ocidental, né? Eu não sei o que aqui estamos escrevendo no Japão, na China. Quando eu falo mundo... O nosso mundo aqui, de cá. Da Rússia para cá. Da Rússia para cá, incluindo a literatura que a gente conhece, sul-africana, egípcia e tal, que é muito boa, mas eu considero a literatura argentina a melhor do mundo, nesses últimos 50 anos. Literatura, prosa de ficção em particular, apesar de que a poesia também é muito rica. Existem razões históricas para isso, né, Carlos? É um país que foi alfabetizado muito cedo. O irigogenismo. O irigogenismo é a corrente política que segue o presidente Hipólito Yrigoyen, que é o presidente liberal da Argentina. O irigogenismo comanda a política argentina entre 1916 e 1930.
E é um liberalismo autêntico, uma coisa que o Brasil não teve. Liberais autênticos. Eles fizeram a reforma laica, fizeram a reforma universitária, etc, etc, etc. O irigoyenismo, ele estabelece uma Argentina letrada 100 anos antes do Brasil universalizar o ensino primário, que é universalizado só com Lula, né? Com grandes méritos do FHC, mas depois com o Lula completa o serviço. O Brasil universaliza o ensino primário, mais ou menos, né? 98%, por aí, anteontem. Né? Então, existem razões para que a literatura argentina seja tão rica. Eu costumo dar o exemplo assim, de que na crítica literária, por exemplo, assim, a diferença é muito marcada com o Brasil. A Argentina tem uma tradição de 100 anos de produção de obras monumentais de crítica literária, que não se conhece no Brasil. E aí eu digo com os alunos, brincando assim, comparar a crítica literária brasileira com a crítica literária argentina é como comparar a percussão brasileira com a percussão argentina. É evidente que a percussão brasileira é muito mais rica. É evidente. Né? Então, existem determinados gêneros em que determinados países são mais fortes mesmo, é normal. Né? A nossa percussão é infinitamente superior à percussão da Finlândia. Bom, no romance, na forma prosa de ficção, eu acho a tradição do Rio da Prata insuperável. Então, para responder rapidamente às suas perguntas sobre a literatura mais recente, assim, eu costumo oferecer para o pessoal assim 4 ou 5 recomendações em vez de oferecer 30. Porque se você oferece 30, a galera não lê nenhuma. Né? Eu gostaria de oferecer o Juan José Saer, S-A-E-R. Ele é autor de 12 romances. Todos os romances, com exceção de um deles, têm lugar no mesmo ponto, que é as margens do Rio Paraná, na província de Santa Fé, perto da cidade de Rosário. Todos os romances acontecem ali. 6 deles estão traduzidos ao português. São de fácil localização em português. 6 ainda restam por traduzir. Eu considero a obra de Juan José Saer a maior obra romanesca dos últimos 100 anos no mundo. Ele é o escritor que, na minha opinião, levou a forma romance, depois daquela vanguarda do começo do século XX, Joyce, Kafka, Proust, Faulkner, Virginia Woolf, que tiveram o seu auge nos anos 20, né? 30, o Faulkner. Nesses últimos 90 anos, eu não conheço uma obra romanesca de pujança, extensão, finura e complexidade comparável à de Juan José Saer. O romance dele, da época da ditadura, tem vários. Tem um chamado Nadie Nada Nunca. Ninguém Nada Nunca, que funciona perfeitamente o título em tradução ao português, certo? Ninguém Nada Nunca pode significar... O nada pode ser nada contrário de tudo e pode ser nada do verbo nadar. Ninguém Nada Nunca é porque o rio está cheio de cadáver de cavalo. Os cavalos começam a ser assassinados. E aí tem a relação com o Grande Sertão Veredas. Pois é. O assassinato de um cavalo é a coisa mais brutal. É pior do que... É o crime mais hediondo. É o crime mais hediondo. É pior do que matar um ancião com a bala na cabeça pelas costas. É matar um cavalo. Porque matar um cavalo, você está matando vários seres humanos. O raciocínio é esse. E aí, numa cidade. Isso sai em plena ditadura. Ele está na França, é verdade. Mas, em plena ditadura, ele solta esse romance, em 1980. Em que os cavalos começam a ser assassinados misteriosamente. Começam a sumir cavalos. Começam a aparecer cadáveres de cavalos. E aí eu não vou contar o que acontece, porque aí, assim, seria um spoiler de mau gosto. Porque eu sei que praticamente ninguém leu. Juan José Saer, Ricardo Piglia, é um escritor mais conhecido no Brasil, ele admirava muito a literatura brasileira, ele nos deixou há pouco tempo. Ele escreveu também um romance em 1980 que se chama Respiração Artificial. E é a história de um cara, na época da ditadura, que está recuperando arquivos de um tal Marcelo, que foi ativista contra uma ditadura do século XIX. E ao
buscar os materiais desse cara, ele vai desenterrando os horrores da história argentina. É um romance clássico, ele está disponível no Brasil e tal, eu escrevi muito sobre ele. Ricardo Piglia é outro que eu com certeza recomendaria para todo mundo. E aí, dos novíssimos, eu vou recomendar um que, porque eu sei que tem muita gente no Brasil que gosta de futebol, se chama Duas Vezes Junho, do autor argentino Martín Coan. Coan, aquele sobrenome judeu, K-O-H-A-N. Martín Coan é jovem assim, ele é mais jovem que eu, ele deve ter uns 47, 48 por aí. Escreveu muitos romances, já foi traduzido no Brasil. E esse é um romance maravilhoso sobre a Copa do Mundo de 78, só que não é sobre a vitória argentina, é sobre a derrota argentina, porque a Argentina perde um jogo na Copa de 78, na primeira fase, ela perde para a Itália. E ele escolhe a noite da derrota para a Itália para criar a história de um soldado raso que trabalha no aparato de repressão e que recebe um determinado dia um bilhetinho que diz o seguinte: a partir de qual idade se pode começar a torturar um bebê? Esse é o que diz o recado. A partir de qual idade se pode começar a torturar o bebê? Só que começar, que em espanhol é empezar, está escrito errado. Empezar se escreve com Z e está escrito com S. E esse erro ortográfico é o que bota o romance para andar. E esse romance conclui 4 anos depois, numa noite de Copa do Mundo, com a Argentina perdendo para a Itália de novo. Aquele jogo que a Argentina perdeu para a Itália antes de perder para o Brasil. Aí já a Argentina de Maradona. Esse é um romance extraordinário, tem a ver com direito, porque a pergunta do cara é legal. É uma pergunta, não é uma pergunta fisiológica, não. Pelo contexto do romance, você vê ali que em que idade se pode começar a torturar a um ninho é uma pergunta jurídica, no aparato jurídico de exceção da ditadura argentina, né? Então eu daria esses 3 autores, Juan José Sarre, Ricardo Piglia e Martín Coan, como 3 indispensáveis. O Juan José Sarre e o Ricardo Piglia são da geração que começou a publicar nos anos 60 e morreu ou nesta década ou na década passada. Sarre morreu em 2005, o Piglia nos deixou faz uns 2 ou 3 anos. 4, talvez. E tem o Martín Coan, que é, digamos, um pouco mais jovem que eu, mais ou menos da minha geração. Tem muito mais, mas eu enfatizaria esses 3 que são imperdíveis. Ótimas dicas, anotadas. Professor, alguns livros também foram alcançados pela justiça, algumas obras, né? Foram julgadas. É papel da justiça analisar o conteúdo moral ou não de obras literárias? Podemos citar, por exemplo, Ulisses e James Joyce ou tantos outros. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê a justiça fazendo essa análise moral de obras que são obras artísticas, ao fim e ao cabo? Sim. Bom, a resposta para a sua primeira pergunta é bastante simples, né? A justiça deveria julgar o conteúdo moral de obras? A resposta é não. De jeito nenhum. A justiça, o judiciário, né? Você quer dizer? A justiça, agora, o fato é que o judiciário julga, né? Continua julgando. Então, aí, ante esse fato, nós temos que entender por que continua julgando, quais foram as forças políticas, históricas, culturais que fizeram com que ele julgasse, né? Como funcionaram esses processos, tudo isso é uma história fascinante, né? E aconteceu com basicamente, sei lá, metade das grandes obras literárias. Ulisses. Antes da Constituição
do Estado democrático, moderno, liberal, de direito, fundamentado no liberalismo, nos estados papais, você já tinha julgamentos, né? Sor Juana Inés de la Cruz, a maior poeta da língua espanhola no século XVII, nas Américas, ela não chegou a ser julgada num julgamento formal, né? Mas ela foi condenada. Ela foi condenada a não poder falar. Né? Ela foi condenada ao silêncio pela igreja. Porque ali no convento era o único lugar em que ela poderia escrever. Uma mulher, naquele momento, só podia escrever se ela estivesse no convento. Então, ela vai para o convento e, no convento, ela tenta negociar, né? O lugar de mulher, o lugar de intelectual, tentar dizer o que ela tinha que dizer, mas sem criar confusões desnecessárias. É uma posição dificílima, né? Naquele momento, é uma posição dificílima. O curioso que eu acho, por exemplo, em alguns processos, é que eles não são feitos pelos motivos que nós normalmente esperaríamos. Por exemplo, o Rubem Fonseca. Ele foi retirado das livrarias e das bancas de jornais em 1975, durante a ditadura militar, Feliz Ano Novo, que é um livro de contos que não tem nada de político. É um cara que sai pela rua matando, é um facínora que sai, que gosta de matar gente, atropelar preto enfim, e falar palavrão. E essa figura tão brutal, falando essa linguagem, parece que deu um tilt na ditadura. Eles não conseguiram lidar com aquele livro. Proibiram. Tem outros livros do mesmo período que são muito mais políticos, muito mais anti-ditadura do que o Rubem Fonseca. Mas o Rubem Fonseca captou alguma coisa da violência extrema, da escrotidão extrema de uma certa elite brasileira que pirou. A ditadura não conseguiu lidar com esse livro. Proibiu depois de ter lido, porque tem alguns que eles proibiram sem ler, tipo O Vermelho e o Negro, de Stendhal, que é um romance romântico conservador, da ala centro-direita do conservadorismo, do romantismo francês. Ele foi censurado porque tem a palavra vermelho. Mas é o caso de eles não lerem. No caso do Ulisses, veja só que curioso. No caso do Ulisses, o que realmente criou, eu acho, um mal-estar enorme na sociedade de seu tempo é a masturbação feminina. Uhum. Não é o palavrão, não é o antissemitismo, não é o adultério em si. O adultério em si não é problema. Ele estava ali na literatura sendo... O problema foi o Joyce ter dado à mulher a voz e ter dado a essa voz uma autonomia, um prazer, né, na autossatisfação, que a sociedade daquele momento não conseguiu lidar com ela. Né? Não conseguiu lidar com ela. No caso de Joyce, tem outros fatores. Né? Joyce era um sujeito muito ligado não muito ligado pessoalmente, mas com profunda admiração pela luta anticolonial irlandesa. Uhum. Então, ali entra aquilo também, etc. Nos escândalos de romance de adultério, por exemplo, Ana Karenina não cria um escândalo, mas o amante de Lady Chatterley cria, de D.H. Lawrence. Por quê? Será que é porque a Inglaterra era menos liberal que a Rússia? Não me parece. É uma boa hipótese. Né? Me parece que melhora a hipótese do fato de que, no caso de D.H. Lawrence, a adúltera não é punida. A adúltera fala com a sua voz e fala feliz e tranquila. Né? Então, é muito interessante ver as circunstâncias em que os romances foram arrastados aos tribunais. Essa é uma baita história. Assim, eu não estou com os títulos frescos na cabeça agora, mas há estudos muito interessantes sobre isso.
nessa área assim que a gente chama aqui de literary legal studies, né? Estudos da literatura do ponto de vista jurídico. É isso. Muito bem. Professor, para nós terminarmos, eu não tomar seu tempo, eu queria ouvir, o senhor já deu dicas aqui que nos mostram as possibilidades que a literatura pode nos dar na formação dos juristas. Mas como o senhor veria uma formação ampla, não apenas técnica, dos juristas dialogando com a literatura? Eu acho que poder-se-iam fazer muitas coisas. Deixa eu contar para o pessoal que está me vendo pela primeira vez. Eu sou crítico literário e também ensaísta político na imprensa, etc. E uma das coisas que une esses dois chapéus que eu visto é o fato de que eu trabalho sempre na interseção entre cultura, literatura, retórica, por um lado, e política, pelo outro. Mas eu escrevo relativamente pouco sobre política partidária, bastidores de Brasília, essas coisas. Me interessa mais a política no sentido amplo, assim, estrutural da coisa. E, nesse sentido, eu tenho tido uma relação muito próxima com a turma do direito, desde sempre. Eu conheço os debates do direito brasileiro, sou muito amigo de muita gente no Ministério Público, sou muito amigo de vários juízes, sou muito amigo de vários advogados garantistas, sou amigo de alguns abolicionistas que trabalham na luta contra o sistema penal, sou amigo de juristas conservadores também. Isso é uma razão pela qual sou criticado, às vezes, na esquerda. E uma das coisas que eu tentei ver assim, ao longo dos anos no meu trabalho é o funcionamento, como funciona a retórica. O direito é retórica, né? Direito é convencimento através da linguagem. Como funciona a retórica, como opera a retórica. E a literatura é um grande laboratório, né, de estudos sobre como funciona isso, né? Então, além desses romances todos que eu citei aí ao longo da apresentação, eu vou me permitir um alto jabá, então. Tem um texto meu, que é uma discussão com o Derrida. O Derrida tem um texto chamado Força de Lei, que é uma leitura de um ensaio de Walter Benjamin, no começo dos anos 20. Esse ensaio de Walter Benjamin se chama Para uma Crítica da Violência. E no ensaio Força de Lei, o Derrida tenta fazer uma crítica do Benjamin, dizendo que o Benjamin fez concessões a uma espécie de imaginário antidemocrático que não ligava para a formalidade democrática, assim como Heidegger também não ligava nos anos 20, e deu no que deu no nazismo. O que Derrida faz nessa história é mais ou menos dizer assim: o Benjamin, com esse impulso emancipatório e libertário, ele deu argumentos a algo que depois viria a dar no nazismo. Certo? E eu escrevi uma crítica contundente dessa leitura do Derrida. Ela saiu inicialmente em inglês, ela depois saiu em espanhol, saiu em português, ela circula em alemão, tem uns juristas alemães que gostam desse texto, porque o texto inicial do Benjamin é um texto em que ele tenta fazer uma distinção entre vários tipos de violência. A violência, ele começa dizendo assim, olha, tem uma violência que instala a lei, né? A Rechtsetzung der Gewalt, é a violência instaladora de lei, e tem uma outra violência, que é uma violência que mantém a lei. Ela serve para manter a lei. O Benjamin vira e fala assim, nós precisamos de inventar um outro tipo de violência. No final do ensaio, ele chega à ideia de que tem uma violência divina, uma violência emancipatória, que ele chama de divina. Mas o importante é essa distinção entre a violência instaladora de lei, uma violência genética, e uma violência mantenedora. Certo? E aí o Benjamin, esse ensaio meu saiu em português,
editado 2 vezes. Eu vou deixar para você aqui no chat o link para a edição brasileira desse ensaio. Está publicado na revista Cadernos Benjaminianos, da UFMG. É um ensaio que está publicado também no meu livro Figuras da Violência. Chegou aí, né? O que o Benjamin argumenta nesse ensaio são algumas coisas que Derrida não notou. E aí, depois que eu instalei esse problema, benjaminianos da Europa, Andrew Benjamin, essa turma que estuda Walter Benjamin de verdade, acolheu o meu ensaio, achou que eu estava certo, e até agora passaram-se 15 anos, e a turma, esse ensaio circula em todas as línguas, ele é discutido em certos círculos da turma que mexe com direito na Alemanha, porque o meu argumento ali é que o Derrida não enxergou algumas coisas básicas no texto do Benjamin. Uma delas é a seguinte, e essa é fundamental, eu acho, para juristas, especialmente para juristas brasileiros. O Benjamin diz o seguinte: nós temos aqui a violência que instala a lei, a violência que faz uma revolução, instala uma nova lei. E tem a violência a qual o novo sistema tem que recorrer para manter a lei que ele instalou. Certo? Esse é o direito. Pois bem, qual é o tipo de violência no qual a distinção entre violência mantenedora de lei e a violência instaladora de lei se dissolve? Esse tipo de violência é a violência policial. Porque na violência policial, cada vez que a polícia intervém com uma violência para manter a lei, ela, em geral, intervém violando a própria lei e criando uma nova lei. Isso acaba sendo uma violência de ruptura e não de manutenção. Não de manutenção. Né? Isso aí, qualquer brasileiro pobre sabe disso. Né? Qualquer brasileiro negro sabe disso. Que a polícia, ao intervir com a violência para manter a lei, ela instala uma nova lei. Certo? A irredutibilidade disso, Derrida não passa. O Derrida escreve um ensaio de 80 páginas dizendo que o Benjamin fez concessões a uma mentalidade pouco democrática, e não pegou essa diferença. E aí o meu ensaio trabalha essa diferença e trabalha uma outra dimensão do ensaio do Benjamin, que foi pouco trabalhada e que passou a ser mais trabalhada depois desse ensaio meu, que é de 15 anos atrás, que é o problema da instalação da pena de morte para crimes contra a propriedade, que é aquele tema que eu trabalhava com... Aquele que nós falamos no início. Nós falamos no início, né? Porque ele fala assim, olha, no momento em que o Estado instala isso, aí você tem um salto qualitativo, né? A vida de ninguém esteve em risco e uma vida vai ser ceifada, né? Então, eu acho que dá para ler, no fundo, o bom jurista vai ler qualquer bom livro de literatura com atenção para o funcionamento desses mecanismos que podem ser de interesse para o jurista. Mas como eu citei tantos romances já, né, eu acho que valeria a pena eu chamar a atenção, porque eu acho que é um ensaio que circulou, ele está circulando nos meios jurídicos da Europa. Aqui ele foi bem recebido pela turma que trabalha legal studies e literatura e tal. E eu acho que, como está em português, é fácil na internet, eu resolvi fazer o Alto Jabá para concluir. Alto Jabá maravilhoso, ótima dica e obrigado pelo link que vai ficar disponível lá para todos os que nos ouvem. Professor Idelber, eu queria agradecer imensamente o tempo que o senhor dispensou a nós do Ministério Público Brasileiro, a todos nós que está disposto a debater o direito a partir de uma lógica não só do direito, mas uma lógica humanística, uma lógica literária, né? Entender que o direito é só uma ferramenta humana de organização e que ela não é autoalimentada, ou pelo menos não deve ser autoalimentada, né? Eu agradeço imensamente, espero que nós nos encontremos em breve, em outras circunstâncias, e a Escola Superior do Ministério Público da União está sempre de braços abertos para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço para todo mundo do direito. Continuamos o diálogo.